Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou usar aqui e tentar explicar um pouco sobre um tema que é muito delicado, que é a questão do êxodo da comunidade LGBT do interior para os grandes centros urbanos, e especialmente São Paulo. Posso falar aqui um pouco da minha experiência, ainda que ela não seja a medida de todas as coisas, mas eu, enquanto um homem gay que não vive na capital paulista, mas que conhece essa capital, que já experimentou essa cidade na pele, talvez eu consiga, ou pelo menos tente explicar um pouco desse êxodo que parte de uma mescla de sentimentos e um fascínio exercido por essa cidade, que eu particularmente adoro visitar, mas que não moraria jamais. Podemos começar a dissecar esse tema por questões políticas e sociais, mesmo que eu fale muito sobre a minha experiência e o meu ponto de vista. Mas ambos têm um lastro no que acontece na sociedade como um todo. Michel Foucault afirmava, e eu tomando aqui a liberdade de sintetizar muitas das suas teses e falas, que as experiências pessoais não acontecem do nada, mas sim elas são inseridas num contexto social, econômico e coletivo. Então, a sua dor, o seu medo e sua luta por direitos, tudo isso é um reflexo de forças sociais maiores. Os nossos direitos são negados não apenas por pequenos gestos ou pelos microfascismos das gestões estatais, mas também pelos discursos que nos habitam. E isso é importante para que a gente entenda bem esse contexto. E quando a gente traz tudo isso para um contexto das cidades do interior, a situação ganha contornos ainda mais soturnos. Em uma tentativa de silenciar e reprimir a comunidade LGBT, e não estou afirmando aqui que isso não aconteça em cidades como a própria São Paulo, nos grandes centros urbanos do Brasil, mas quando a gente fala aqui de um Brasil no interior, o Brasil profundo, como algumas pessoas chamam, isso tem um outro peso. Cidades onde todo mundo se conhece pelo nome, sabe? Essa repressão acaba por ganhar uma identidade, um nome, um sobrenome e muitas vezes até o endereço. Segundo denúncias do Grupo Gay da Bahia, em 2023, 64% dos agressores em cidades do interior eram conhecidos das vítimas. E nesse contexto, as minorias resta o dilema cruel. A visibilidade significa um risco real, ou a invisibilidade que significa uma morte lenta e simbólica. E resta a essas comunidades a esperança então de migrar. E é nesse inferno sem portas de saída que nasce o êxodo. Jovens LGBTs fogem para São Paulo como um último refúgio, não por opção, mas por desespero de sobrevivência. E parece que isso segue um padrão. Quando eu olho ao meu redor, especialmente observando a comunidade G, que é com quem eu mais convivo, parece que o homem gay nasce, cresce e se percebe gay, né? Se percebe diferente dos outros. Os outros o percebem como um agente diferente, um corpo estranho naquela sociedade e passa a reprimir esse corpo. Então essa pessoa se fecha e na primeira oportunidade foge para São Paulo. Algumas dessas pessoas conseguem se estruturar mais, alguns mais privilegiados conseguem se estruturar essa fuga e chegam à capital com algum preparo acadêmico e assim conseguem consolidar uma carreira, ainda que pejotizada, mas uma carreira. Porém, outros são atraídos pelo canto da sereia e pela promessa de anonimato que apenas uma cidade enorme pode proporcionar e a potencial liberdade que esse anonimato pode trazer. E como o Ícaro, voam alto demais com asas de cera
e caem na realidade não esperada da metrópole forjada em aço, concreto e fuligem. Em outras palavras, muitos LGBTs desembarcam na Barra Funda, no Tietê ou até mesmo em Guarulhos. E o problema muitas vezes é que essa migração é parte de uma ilusão, um verdadeiro canto da sereia, onde as pessoas saem de suas cidades sem nenhuma identidade construída, mas com malas repletas de sonhos e também de traumas, afetos engessados e de anos de repressão, com um certo vazio que nem a maior metrópole sul-americana pode preencher. E deixo claro aqui o adendo que não há problema nenhum da comunidade LGBT viver em São Paulo ou desejar essa vivência em algum momento de suas vidas. Mas as pessoas precisam se preparar, porque São Paulo não é para amadores. É uma cidade que tem realmente oportunidades de crescimento intelectual e profissional reais, mas também vem com um custo financeiro e armadilhas emocionais como um gigantesco bônus infame. E logo a liberdade e o anonimato paulistano mostram sua outra face. E quando mergulhamos nos números da capital paulista, a realidade é aterradora para homens gays. Por quê? A liberdade paulistana impõe novos cárceres. A performance profissional, você precisa ser um homem bem-sucedido para validar sua existência. A tirania do corpo perfeito, se não tem shape, não tem match, que traz uma pressão estética, transformando corpos em prisões. Homens gays são significativamente mais propensos a sofrerem de vigorexia e distúrbios alimentares. A solidão em massa, que leva parte significativa dos homossexuais masculinos a utilizarem aplicativos de encontros sexuais para suprir a falta de afeto. A depressão, a ansiedade, que atingiu o dobro da média nacional entre a população LGBT. E o uso abusivo de álcool e drogas, que é bem maior que entre os heterossexuais. Esses números não me parecem acidentes, mas sintomas de uma metrópole que força a troca de cárceres físicos por prisões psicológicas e socioeconômicas, que não se restringem a São Paulo, deixando isso bem claro. Mas sim, há toda uma lógica de consumo estruturada pelo meio de produção capitalista que não está restrito aí só a São Paulo, mas expandido para o Brasil e, quiçá, para boa parte do mundo. E talvez isso explique o consumismo como forma de validação, que é uma armadilha que tem um caminho bem perverso. Você chega a São Paulo, respira o anonimato e logo se vê comprando símbolos de aceitação. Tênis de grife, roupas de marca, o shape da academia, tudo na esperança de se tornar um indivíduo, de ser reconhecido entre seus pares. Mas a metrópole logo sussurra: isso que você comprou hoje, amanhã vai ser obsoleto. E tudo precisa gritar perfeição. Afinal, eu venci na vida. Tô morando em São Paulo. Mesmo que seja num cubículo de 5 metros quadrados, superfaturado pela especulação imobiliária e pela gentrificação em bairros como República e Santa Cecília. Mas que se importa, não é mesmo? O importante mesmo é a aparência. Colecionar likes, pescar validação alheia. E lembra da máxima fake it until you make it? Pois é, essa máxima se encaixa aqui como uma luva de arame farpado. E esse mecanismo tem nome. Se chama capitalismo rosa ou pink money, onde a sua identidade vira mercadoria. E por isso você se mata de trabalhar. Se tiver o privilégio da pele clara e da passabilidade heteronormativa, só para manter o crédito e emplaçar as suas feridas com notas de reais. Isso quando tem esse dinheiro, porque, claro, o acesso a essa cidadania rosa é negado a corpos que não se enquadram no padrão branco, cis, magro e heteronormativo. E terapia nesse contexto vira um artigo de luxo, com sessões mais caras do que uma entrada na The Week. E no turbilhão de aparências e abandonos, deixamos o essencial de lado, que é a reconstrução da nossa própria identidade. É o que eu chamo de engrenagem perversa.
Você foge do interior para ser você mesmo, mas na metrópole você descobre que você mesmo nunca é o suficiente. Eu falo isso da minha perspectiva de um homem gay cisgênero, que é um pequeno universo e muito heterogêneo dentro da sigla LGBT, porque sua cor de pele, seu diploma, seu sotaque e até mesmo seu CEP não são meramente detalhes, mas sim são chaves que abrem ou trancam portas, que permitem ou negam acesso a pseudo-confortos, desde a balada fechada até o empréstimo bancário. Reconheço aqui que não domino todas as experiências de todos os corpos da sigla LGBTQIAPN+. E por isso convido lésbicas, pessoas trans e outras vozes silenciadas a compartilharem suas histórias nos comentários, pois sei que minhas experiências são só um fragmento dessa teia de opressões. Até mesmo para um homem gay cisgênero como eu, a realidade se desdobra em camadas pesadas quando se é preto, ou deficiente, ou pobre, ou soropositivo, como é o caso. As opressões não se somam, elas se fundem, criando monstros híbridos que nenhuma luta isolada consegue derrotar. Então eu carrego essas bandeiras com as mãos cansadas. Às vezes é o racismo que corta mais fundo, outras vezes é a astrofobia que sangra, e em outros dias em que ser nordestino parece a ferida mais salgada. São fardos que se alternam e se sobrepõem muitas vezes, e exigem uma força estrutural que nenhum corpo sozinho é capaz de suportar. E esse emaranhado brutal de preconceitos que tem a denominação acadêmica de interseccionalidade. Cada vértice dessa dor mereceria uma série de vídeos que planejo fazer, talvez. Mas por hoje aponto esse farol brevemente iluminando o caminho para as nossas reflexões futuras. Eu sugiro trocar a ilusão do brilho das luzes de neon das boates pela coragem da autorreconstrução. A prisão moral do interior, não pela prisão capitalista das metrópoles, mas por territórios íntimos de libertação. Porque no fim, o único destino que importa é esse. Um lugar onde a soropositividade não é um estigma, a nordestinidade não é uma piada, e ser gay não é, sobretudo, uma performance. É apenas respirar em paz dentro da nossa própria pele, sem disfarces, sem dívidas. E para não fechar com minhas próprias palavras, eu deixo uma icônica frase de Frantz Fanon sobre autoaceitação radical, que ecoa muito com o que discutimos, extraída do capítulo 8 do livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Ele diz, abre aspas, eu não tenho o direito de me deixar definir pelas recusas dos outros, fecha aspas. E se esse lindo manifesto de Fanon ecoou com você, inscreva-se, ative o sininho e comente Pele Inteira aqui abaixo. Compartilhe com quem precisa ouvir. Até o próximo vídeo. Talvez quando a névoa da minha depressão se afrouxar. Enquanto isso, eu deixo meu fraterno abraço e a pergunta: qual máscara você vai queimar hoje?